A paz do Senhor, sou o presbítero Naftali da cidade de Quixadá, aluno da faculdade Unicesumar. Algumas informações minhas aqui embaixo. Nesse vídeo eu vou estar expondo aqui uma atividade, pregação e prática. E vou estar ministrando a palavra do Senhor para vocês aqui na primeira carta de João, no capítulo 4. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo, amém? Para a gente logo estar expondo a palavra do Senhor. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se assim Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para a salvação do mundo. Qualquer que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Como podemos ver diante de toda a leitura do texto, o capítulo 4 de 1 João é uma defesa do amor de Deus expressado na pessoa de Jesus Cristo. Então o título dessa mensagem vai ser a expressão do amor de Deus. E antes de qualquer coisa, nós precisamos entender quem foi o escritor dessa carta, onde escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Para quem não conhece, a primeira carta de João, ela dispensa apresentações porque carrega o nome do seu autor, muito conhecido por todos, o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, irmão do apóstolo também Tiago, um dos 12. O apóstolo João é escritor de 5 dos 66 livros que compõem a Bíblia, dos quais estes são o Evangelho de João, que todo mundo conhece, as 3 cartas, a qual eu estou aqui lendo, a primeira carta de João no capítulo 4, e também escritor do livro de Apocalipse, tão conhecido, o livro da Revelação. Não se sabe precisamente onde foi que o apóstolo João escreveu esta carta, mas é muito provável que ela tenha sido escrita na cidade de Éfeso, onde ele estava pastoreando ali nos últimos dias da sua vida, nos últimos anos da sua vida. Também não se sabe precisamente quando foi que o apóstolo João escreveu essa carta, mas os estudiosos acreditam, eles datam ali entre 90 e 95 depois de Cristo, devido à primeira carta de João ser um ataque a uma heresia da época que ganhava muita força, o gnosticismo, que ela crescia ali no primeiro século. Então eles datam mais ou menos nesta data. A primeira carta de João é diferente da segunda carta e a terceira carta. Ela não tem um destinatário só. Muito provável ela tenha sido escrita para todas as igrejas como uma defesa da fé contra essas heresias da época. A ênfase maior do capítulo 4 de João é o amor. No versículo 7 nós podemos ver que diz assim: amados, amemos uns aos outros. O apóstolo João ele se direciona à igreja em si,
chamando eles de amados. Somente a igreja pode se sentir amada por Deus. E esses amados, eles deveriam fazer o quê? Expressar, refletir esse amor. De que forma? Amando uns aos outros. Por quê? Porque o amor vem de Deus. O amor é algo gerado de Deus. E o fato de uma pessoa não amar o próximo, não amar o seu irmão, é porque não é nascido de Deus, não é filho de Deus. E o fato de uma pessoa não se sentir amado, não se sentir acolhido por esse amor expressado na pessoa de Jesus Cristo, esse amor de Deus, é porque não conhece a Deus. Como nós vemos aqui no versículo lido, amados, amemos uns aos outros. Por quê? Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui está a nossa afiliação e a nossa intimidade com Deus. Está nesse amor que está manifestado, expressado na pessoa de Jesus Cristo. Todo o capítulo 4 de 1 João é uma defesa deste amor de Deus, manifestado e expresso na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele faz 5 afirmações para defender esse amor. Ele diz, olha, nisto vocês conhecerão o Espírito de Deus, nisto está manifestado o amor de Deus para conosco, nisto está o amor, nisto conhecemos que estamos nele e ele está em nós, e nisto é aperfeiçoado o amor de Deus para conosco. Amém? Então essas 5 afirmações do apóstolo João, que compõem esse texto, são muito fortes para atacar a heresia daquela época. A igreja estava sofrendo grandes ataques, de uma heresia chamada gnosticismo. E o apóstolo João, ele escreve à igreja no versículo 1 e 2, pedindo à igreja, olha, amados, não creiam em todo o Espírito. Amados, provem primeiro. Então é por isso que ele faz essas afirmações, para não só dizer prove, mas dizer como provar. Como provar se o Espírito é de Deus, como provar se esse amor é de Deus, se a manifestação do amor realmente provém de Deus, se realmente somos aperfeiçoados em Deus, se realmente estamos com Deus. Então ele diz, é nisto. Ele faz repetidas vezes esta afirmação diante de todo esse texto. Então, como conhecemos se o Espírito é de Deus? A primeira coisa que nós precisamos entender aqui diante desse texto, que o Espírito está relacionado a ensinamento. Ele diz, amados, não creem em todo ensinamento, não creem pelo Espírito, mas primeiro prove. Como? Nisto vocês conhecerão o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse Espírito não é de Deus. As pessoas estavam acreditando, eu acredito assim de certa forma, naquela época, porque muitos que estavam promovendo essa heresia eram da igreja. No próprio capítulo, na própria primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim, saíram de nós, porém não eram de nós. Então já se entende que essas pessoas tinham um certo vínculo com as pessoas. Então talvez por isso as pessoas confiavam, sem provar, sem avaliar. E o apóstolo João, ele diz, olha, façam isso. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Eles estavam ensinando uma visão distorcida de Cristo. O gnosticismo, essa heresia da época, ela negava tanto a divindade como a natureza de Cristo. Tanto o seu nascimento virginal como a sua morte expiatória e ressurreição. E o apóstolo João, como uma testemunha viva da época, da verdade, como quem andou com Jesus, conhecia tanto a sua humanidade como a sua divindade, presenciou a sua morte, a sua ressurreição, ataca esses chamando, classificando eles diante desse texto de falsos profetas, de a própria atuação do espírito do erro, do engano, do espírito do anticristo. Olha o que o apóstolo João fala aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13 e 14. Contudo, quando vier o Espírito da verdade, o que o Espírito da verdade vai fazer? O que o Espírito de Deus, como é que conhecemos ele? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará. O que o Espírito Santo de Deus faz? Ele exalta o Filho, ele aponta para o Filho, porque há de receber do que é meu e anunciará a vós. Então ele glorificará o Filho. Então, diante desse texto, é que nós podemos provar se essas pessoas são de Deus ou se não são. O apóstolo João, como uma testemunha viva que andou com Jesus, conheceu, como eu falei, sua divindade, sua humanidade, viu ele subindo aos céus. Ele afirma, o Espírito da verdade, ele vai glorificar o Filho, não vai reduzir, não vai dizer que ele era só humano, não vai dizer que ele era só divino, não vai reduzir o Filho, mas pelo contrário, ele vai glorificar o Filho. Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
O segundo ponto, no versículo 9, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então, em Jesus Cristo está manifestado o amor de Deus para conosco. Negar isso é como eu falei, não conhece a Deus e nem é nascido de Deus. Somente por este amor, pela manifestação desse amor, que o versículo 9 diz que nós vivemos. Amém? No versículo de número 10 diz assim, ó, nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, aqui nós vemos a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. O apóstolo João aqui afirma claramente que em Jesus Cristo os nossos pecados foram perdoados, a graça de Deus foi manifestada, um favor de Deus. Nisto está o amor. Nós não amamos a Deus, mas Deus, Ele nos amou. Enviou o seu Filho unigênito para a propiciação dos nossos pecados, para nos proporcionar o perdão dos nossos pecados. Como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Então foi um favor que nós não merecemos, como está escrito em Efésios, no capítulo 2, versículo de 8 a 10. Todo o texto do capítulo 4 de 1 João nos chama para o amor, nos faz um chamado a amar. Por quê? Porque prova que somos filhos e conhecemos a Deus, como repetidas vezes eu falei no versículo 7. No versículo 11, porque é o nosso dever. Por quê? Porque é uma forma de nós imitar o que Deus ele fez por nós, refletirmos o que Ele fez por nós, expressarmos o que Ele fez por nós. É uma forma, se nós amarmos, é uma forma de dizermos que Ele mora em nós, faz com que Deus habite em nós o seu Espírito. No versículo 21 e no 8, mostra que é um mandamento de Deus e Deus é amor. No versículo 16, é uma forma de nós provarmos o nosso amor para com Deus. A quarta afirmação do apóstolo João está escrito no versículo 13, que diz assim, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Como é que conhecemos que estamos em Deus e Deus está em nós? Se você for ler o texto, ele por si só ele já explica, mas eu queria fazer um paralelismo com os versículos 23 e 24 do capítulo 3, também da mesma carta de 1 João. Olha aqui, como é que conhecemos que estamos nele e ele está em nós? Pois que nos deu do seu Espírito. Olha a semelhança com esses textos. E o seu mandamento é este. Qual é o mandamento de Deus? Que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Olha o paralelismo com lá. Nisto conhecemos que estamos nele e ele está em nós. Pois que nos deu do seu Espírito. Versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, quais são os mandamentos de Deus? Que criamos no seu Filho e amemos uns aos outros. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Quem guarda os mandamentos, irmãos, está em Deus e Deus está nele. E quais os seus mandamentos? Que nós criamos no seu Filho unigênito e amemos uns aos outros. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo seu Espírito que nos tem dado. Então o Espírito de Deus nos aponta para Jesus. O Espírito de Deus faz com que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos é isso que nós creiamos no Filho. Então esse paralelismo, essa comparação que eu estou fazendo, nisto conhecemos que estamos nele e ele está em nós. Como é que nós sabemos? Se guardarmos os seus mandamentos. E quais são os seus mandamentos? Que creiamos no seu Filho unigênito. E que também amemos uns aos outros, quer dizer, nós temos que refletir o que Deus ele fez por nós. Quando nós fazemos isso, nós sabemos que estamos nele e ele está em nós. Amém? A quinta afirmação do apóstolo João está escrito no versículo 17. Ele afirma, nisto é aperfeiçoado o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, o apóstolo João chega a afirmar que em Jesus Cristo nós temos certeza da nossa salvação, nós temos confiança no que Jesus ele fez ali naquela cruz. Em Jesus Cristo nós somos aperfeiçoados, a obra redentora de Cristo, a obra de Cristo ali na cruz, ela foi completa, nós não precisamos de mais nada em Jesus Cristo. Nós temos certeza da nossa salvação, nós temos confiança. O fato de Jesus Cristo ter morrido e o fato dele ele ter sido ressuscitado, que o sacrifício foi aceito por Deus e nele nós fomos aperfeiçoados. Em Jesus Cristo a obra foi completa, foi perfeita. Tetelestai, está consumado. A obra foi completa em Jesus Cristo. Amém? Porque qual ele é, nós seremos também neste mundo. Diante de todas essas afirmações do apóstolo João,
eu me recordo de uma história que aconteceu comigo, né, de um fato que aconteceu comigo. Quando eu era muito novo, na faixa de uns 12 anos de idade, meu pai, para me ocupar, me deu um dinheiro e eu fiz uma pequena bodega. Coloquei umas pequenas coisas lá. E eu lembro que uma vez uma pessoa veio me comprar e me entregou uma nota de R$100 e praticamente levou todo o meu troco, comprou bastante coisas, era pouca coisa nessa bodega, então praticamente ela levou quase que tudo. Eu fiquei muito feliz, né, com aquela nota de R$100 e eu lembro que no outro dia eu me direcionei logo a um local para comprar, para repor aquele estoque, né, das coisas que estavam faltando. E quando eu separei todas as coisas que eu cheguei diante do caixa, que eu entreguei aquela nota de R$100, a pessoa olhou e disse para mim, olha, rapaz, essa nota aqui ela é falsa. E eu fiquei achando graça, pensando que a pessoa estava brincando comigo, ele afirmou, não, essa nota aqui é falsa. E eu meio que constrangido, né, pensando, meu Deus, quem foi que me enrolou? Peguei aquele dinheiro e voltei para casa com um grande prejuízo. Moral que fica dessa história e que se encaixa diante desse texto. Amados, não podemos confiar em todo mundo, de forma ingênua, sem critérios, se ao menos fazer uma avaliação, né, se ao menos provar. Existiam várias formas de eu poder avaliar aquela nota, se ela era verdadeira ou ela era falsa, mas eu simplesmente ignorei, eu simplesmente confiei. E parece que esse é o principal problema da igreja a qual o apóstolo João está se direcionando essa carta. E parece que também é o principal problema da igreja de hoje. Elas confiam sem nenhum critério de avaliação. Diante de todo esse texto aqui, nós vemos afirmações, né, do apóstolo João, para que o povo, é nisto que vocês vão conhecer, se o Espírito é de Deus ou se não é. É nisto que vocês vão conhecer se vocês estão aperfeiçoados ou não. É nisto que vocês vão saber se estão em Deus ou não. É nisto que vocês vão conhecer o amor. É nisso que está manifestado o amor. Então, nas afirmações de João, ele diz, olha, esses são os critérios para que vocês possam provar. Se nas coisas dessa vida, irmãos, nós devemos avaliar, quanto mais nas coisas que tratam da nossa salvação, da nossa vida eterna. A palavra de Deus nos mostra os bereanos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 11, que se dedicava aos estudos com um propósito, avaliar se o que lhes eram ensinado correspondiam com as Escrituras. Então, diante de todo esse texto, nós temos uma conclusão. Qual? Amados, nós não podemos confiar em todo o ensino que chega diante de nós sem primeiro fazermos a avaliação diante de todas essas verdades que o apóstolo João afirma várias vezes em todos os seus escritos. Amém, amados? Qualquer coisa que ponha em dúvida a nossa salvação em Jesus Cristo, qualquer coisa que reduza esse amor de Deus, deve ser rejeitado. Então, diante desse texto, eu queria te fazer um apelo também, a nós orarmos pela igreja de Cristo, amém? A manifestarmos deste amor ao mundo, para que o mundo venha conhecer, a mostrarmos essas verdades ao mundo, para que eles conheçam, né, a doutrina dos apóstolos. No versículo 6 diz assim, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Também diante desse texto eu quero te fazer um apelo a refletirmos realmente se estamos amando, se estamos realmente expressando este amor de Deus. Amém? Eu queria te convidar a você a meditar sobre você mesmo se você está fazendo essas coisas. Eu queria agradecer também diante dessa palavra a Deus, primeiramente a Deus e ao professor Felipe, né, que foi o professor deste módulo que está nos ensinando aí tanto a arte da pregação como a colocar isso em prática. Amém? Deus possa abençoar a vida do professor Felipe, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Dificilmente a gente vai esquecer esse módulo e desde já a paz do Senhor. Tchau, gente.